Olá, bem-vindo ao Radio Waves, o seu canal sobre radialismo. O pessoal tem falado muito que o futuro do rádio está diretamente ligado aos hoje populares streamings de música. Você já ouviu falar desses serviços, né? Estou falando do Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon Music e todos os outros que existem por aí. Tem muitas opções e eles estão cada vez mais populares. Alguns oferecem inclusive acesso gratuito, opções gratuitas de você ter acesso a um catálogo imenso de músicas e poder curti-las no seu celular, no seu computador e transmitir desses dispositivos para outros sem o menor problema. Então a gente vai iniciar hoje uma maratona de episódios onde vamos analisar os principais streams de música. Não todos, mas os que a gente tem mais conhecimento, aqueles que a gente já experimentou, os mais utilizados hoje no mercado. E vamos começar pelo Deezer. Vamos dar uma olhadinha na tela dele? Tem muita coisa legal para falar sobre o Deezer e a gente vai falando ao longo da análise que vamos fazer. Vamos para a tela do computador aqui agora então. Essa é a tela inicial do Deezer e falando já de interface, eu preciso dizer que o Deezer é um dos únicos que tem a possibilidade de você alternar entre Dark Mode e Light Mode. Aqui, ó, nesse menuzinho aqui, que é o das configurações, onde vai aparecer a sua foto de usuário, né? Caso você se logue com algum serviço como Facebook, por exemplo, alguma rede social, enfim, aqui é onde você tem acesso à sua conta e acesso também às configurações. E olha, isso aqui é interessante, os outros não têm isso, pelo menos eu não vi ainda nos outros serviços essa possibilidade de alternar entre o Dark Mode e o Light Mode, que são os dois modos aqui de visualização que o Deezer oferece. Então você liga e desliga o modo escuro. Eu vou deixar assim no modo escuro, me parece mais interessante, fica também mais semelhante com os demais, a maioria dos outros tem só o modo escuro. Uma consideração inicial para ser feita é que a gente nessa análise vai mostrar para vocês, vai explorar os recursos dos streamings nas versões para computador, para desktop. Os mesmos recursos, obviamente, estão presentes também na versão para celular, sem diferenças. A não ser ergonômicas, às vezes o botãozinho não está lá no mesmo lugar, porque na tela do celular as coisas são acomodadas numa disposição adaptada, lógico, para o tamanho delas. Então, vamos analisar de todos os streamings que vamos trazer aqui nos nossos episódios, as versões para desktop. O Deezer é um que tem aplicativo para desktop. Você baixa o aplicativo do Deezer, faz a instalação no seu computador e usa a partir daí. Não tem para Linux, pelo menos na versão oficial. Ele tem as opções para Windows e Apple. Ok? Então vamos dar uma olhadinha na tela dele e observar os recursos que ele tem diferente dos outros. Ok. Uma das coisas mais interessantes, na minha opinião, do Deezer é a facilidade de você acessar as configurações de áudio. Normalmente isso você vai fazer antes de começar a usar o seu streaming de música, né? Ajustar as configurações de áudio. E o Deezer oferece opções diferentes para quem usa ele no modo gratuito ou para quem faz a assinatura dele. Não são todos os streams de música que têm a opção gratuita, mas o Deezer é um dos que tem. Então aqui nesse local você consegue fazer os ajustes de áudio. E o primeiro deles é a qualidade que você vai utilizar. Inicialmente o Deezer oferece duas opções. Aqui no caso eu tenho o plano pago, o básico, né? Então eu tenho essa opção de ativar o 320 KB por segundo. O 320 kbps permite uma qualidade, lógico, maior, uma qualidade similar à qualidade máxima oferecida pelo Spotify, enfim, e outros streams de música. Tem a opção aqui 128, que você pode utilizar no caso de ter uma internet mais lenta, né, em que no 320 a música comece a parar ou dar algum problema, você pode passar pro 128. Os arquivos que o serviço de música vai baixar da internet são menores nessa opção,
então eles são reproduzidos mais rapidamente. Então você pode fazer esse ajuste. Caso você utilize o serviço de música no modo gratuito, sem precisar pagar nada, você só vai ter a opção do 128. E aqui tem um diferencial que só o Deezer e o Tidal têm, a possibilidade do High Fidelity, que é a qualidade extrema. Nesse caso, as músicas vêm para o seu dispositivo sem nenhum sistema de compactação. No 128 e no 320, as músicas passam por um processo de compactação do tamanho do arquivo para serem mais facilmente transmitidas por internets não tão rápidas. O 128 é adequado para a internet bem lenta, o 320 para a internet média, e numa internet bem boa você poderia utilizar o High Fidelity, que vem trazendo o arquivo para o seu dispositivo sem nenhuma compactação. Ele tem uma qualidade de som, obviamente, superior nesse caso, mas essa qualidade só vai ser percebida por você se o seu equipamento de áudio for realmente muito bom, do tipo quase profissional. Eu tenho sempre feito testes comparados as opções ali, comparadas as opções de qualidade dos streams e comparar um com o outro também, para ver se nota alguma diferença de qualidade. Nos meus equipamentos, que não são profissionais aqui, eu uso, por exemplo, quando vou ouvir música, um fone de ouvido da Pioneer, que é um fone muito bom, tem uma resposta de frequência muito boa, não é profissional, mas dos não profissionais é um dos melhores, e eu não consigo notar diferença entre um streaming e outro, e noto pouco a diferença do 128 para o 320. Percebe um pouco em algumas gravações, e talvez no High Fidelity eu já não notaria mais essa diferença, porque o meu equipamento não é capaz de reproduzir a melhoria que eu vou ter no High Fidelity. Na opção High Fidelity também vai acontecer o seguinte: o preço da assinatura é maior. Hoje o Deezer cobra R$16,90 no plano básico, que permite você chegar até o 320 de qualidade e fazer downloads das músicas, e para ouvir offline, através do próprio Deezer. E no High Fidelity ele custa 30 e poucos reais. É quase o dobro do valor que você paga. Então, para valer a pena pagar essa diferença, tem que ter um equipamento que dê essa resposta, que realmente consiga aproveitar essa qualidade superior. Esse High Fidelity são opções que existem no Deezer e no Tidal, entre os que eu analisei até o momento, ok? Vou voltar para a tela aqui. Então vamos trabalhar com a opção 320 aqui. Eu não vou poder reproduzir músicas, obviamente, porque senão o YouTube vai bloquear o meu vídeo por direitos autorais. Mas vamos deixar aqui no 320, que é o que eu normalmente utilizo. Essa opção aqui é importantíssima existir nos streams de música. Um dos streams que eu mais gosto é o Apple Music. Eu gosto muito dele, tem um catálogo muito legal, mas ele não tem esse recurso no aplicativo para Android. Então, se eu vou utilizar no meu celular, que é Android, eu não tenho a possibilidade de normalização, e isso provoca um efeito extremamente desagradável na utilização do streaming. Sabe qual? Aquela situação em que as músicas que estão sendo reproduzidas têm volumes diferentes, porque são gravadas em situações diferentes, Então, existe uma diferença. Aí você está ouvindo, de repente uma música entra mais alto, outra música bem baixo, e fica essa diferença desagradável que você tem que ficar lá ajustando o volume do teu equipamento de som para conseguir ouvir as músicas no mesmo volume. No caso do Apple Music, ele tem esse recurso disponível quando você usa no computador, mas quando usa no Android, no celular, ele não tem a opção para normalizar. E isso fez eu desistir de utilizar ele. Aqui no Deezer eu tenho essa opção, no Spotify eu tenho, no Tidal eu tenho, inclusive no Spotify tem 3 níveis dessa opção, mas aqui no Deezer ela funciona muito bem. Você ativa ou desativa aqui no Deezer a normalização de áudio. O que ele faz? Mantém todas as músicas no mesmo volume e não fica aquela diferença entre uma faixa e outra. Ok?
Aqui a outra opção é de sincronizar as listas de música, né? Quando você coloca mais músicas para tocar, ele vai sincronizar com os teus outros dispositivos. Por exemplo, você tem uma assinatura do Deezer, uma conta no Deezer, você vai instalar no seu computador, vai instalar também no seu celular, né? Então, a sequência de música que você coloca para rodar aqui vai ser compartilhada com a dos outros dispositivos onde você acessa o Deezer com a mesma conta. Então, se você interromper a reprodução aqui e aí você vai lá para o celular, lá vai continuar tocando as músicas da onde parou aqui, entendeu? Então mantém essa sincronia. Um recurso também interessante. Outro botão aqui do lado é o botão de volume, normal, né? Não tem nenhum segredo. Quando você coloca uma música para reproduzir, ele oferece aqui alguns controles interessantes, ok? Vou dar da direita para a esquerda aqui. Esse primeiro controle quer dizer, não toca nunca mais essa música aí que eu não gostei. Mas quando você clica, ele oferece ainda a possibilidade de você bloquear não só o estilo, que seria essa opção aqui, você pode pedir para ele não recomendar mais esse artista, ou especificamente essa faixa, essa música que está tocando. Não necessariamente bloquear o artista, mas bloquear essa música. Né? Não sugira para mim essa música quando eu estiver ouvindo alguma lista aleatória de sugestões baseadas no que eu escuto. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. E aqui, se você mandou excluir alguém e depois se arrependeu, você pode clicar aqui para ver quais são as músicas, as coisas que você excluiu e de lá desativar uma exclusão, por exemplo. Interessante, né? Aqui você pode dizer se essa música entra nos seus favoritos ou não. Ele vai criar uma playlist aqui, ó, chamada Favorite Tracks, onde vão ficar armazenadas as músicas onde você ativou o coraçãozinho vermelho aqui. Né? Ativou o coraçãozinho vermelho aqui, a música já faz parte dessa playlist das favoritas e passa a ser considerada, depois eu vou mostrar para você o Flow, que é um sisteminha que ajuda você a descobrir novas músicas. Então todas que estão favoritadas são base para esse Flow, né, para o algoritmo do Deezer, entender que tipo de música você gosta e sugerir coisas relacionadas ao seu gosto musical. Ou pelo menos tentar fazer isso, nem sempre ele consegue. Né? Então, quando uma música que você favoritou, por exemplo, você já enjoou dela, não quer mais, a hora que está ouvindo, só clica aqui e ele tira fora dos favoritos aquela música, ok? Aqui você tem a possibilidade de adicionar ela numa playlist exclusiva. Tá vendo aqui, ó, aqui tem os favorites, e tem a opção playlists. Eu posso criar quantas playlists eu quiser para personalizar as minhas seleções musicais. Por exemplo, posso criar uma playlist chamada Festa, onde eu vou colocar todas as músicas que eu gosto de ouvir quando estou fazendo uma festa. Ou uma playlist chamada Light, são as músicas que eu gosto, por exemplo, de escutar quando eu vou relaxar. Então você pode criar suas playlists do jeito que você achar melhor. E quando você está ouvindo uma música e quer adicionar ela a uma playlist, você clica aqui e vai lá e adiciona na playlist. Olha aqui, eu tenho algumas playlists criadas aqui, por exemplo, Jazz Blues, e posso adicionar aqui essa música, ela vai fazer parte daquela playlist. Uma música pode ao mesmo tempo fazer parte de mais de uma playlist, pode fazer parte de uma playlist e não ser favorita, e vice-versa, né? Então, por exemplo, essa música aqui é favorita e se eu adicioná-la na playlist Jazz e Blues, não é o caso dessa música, mas só para citar como exemplo, se eu adicioná-la nessa playlist Jazz e Blues e depois, num dado momento, eu tirar ela do favoritos, ela vai continuar lá na playlist Jazz Blues. Eu tirei apenas do favoritos, ok? Aqui tem uma outra opção que não são todos os streams de músicas que trazem, mas que também é muito legal, que é a possibilidade de você visualizar a letra da música. E ele vai mostrar a letra da música, né, de acordo com a parte da música que está tocando. Ó. Tá vendo? Ó, ele está tocando uma determinada parte da música lá e está mostrando exatamente a letra naquele ponto. Tá? Eu vou dar o pause aqui antes que isso me gere algum problema de direito autoral aí, que os serviços do YouTube e também do Facebook estão muito em cima disso. Então, deu para entender esses recursos? Bem interessantes, né? Bem úteis, na verdade, para quem está ouvindo música.
E do lado de cá nós temos as opções do Favorite Tracks, que eu já mostrei para vocês. Está aqui uma listona de músicas que eu já favoritei aqui dentro do Deezer. Aqui é uma playlist que ele vai colocar todas as músicas que você fizer download. O que é o download no stream de música? Ele só funciona para quem tem assinatura, para quem tem ele de forma paga. E são músicas que você não pode baixar daqui, por exemplo, e não é um download comum que você baixa a música em MP3, por exemplo, bota num pendrive e sai ouvindo onde quiser. Não. Ele é um download que só funciona dentro do Deezer. E só enquanto você tem a assinatura dele. No momento que você deixar de ter a assinatura, que você cancelar a sua assinatura, e é bom que se diga que isso pode ser feito a qualquer momento, não tem um prazo de fidelidade, né? Você assina hoje, pode cancelar amanhã se quiser, vai pagar um mês, vai ficar naquele mês e no mês seguinte não renova mais. Então, ficam armazenadas dentro do Deezer, você pode ouvir sem internet, pode ouvir offline, mas precisa do Deezer para ouvir e precisa de uma assinatura ativa para ouvir, tá? Depois que você cancelar, esses downloads vão deixar de funcionar e você não vai poder mais ouvi-los. Então é só para assinantes. Recurso bem interessante, permite que você ouça offline. Eu utilizo muito no meu celular. Aqui no computador eu não tenho nada baixado, porque eu não estou com muito espaço em disco. Mas no celular eu coloquei um cartãozinho de memória só para deixar as músicas lá, porque aí eu consigo ouvir offline e consigo jogar do celular pro som do carro, né? E ouvir tranquilamente quando eu estou dirigindo, não dependendo de acesso à internet para isso. É bem interessante esse recurso para quem resolve assinar um stream de música. E eu acho, sinceramente, que para quem gosta e ouve bastante música, vale muito a pena ter um stream de música como assinante. Além de estar ajudando os artistas que você curte, né, porque parte da renda acaba indo para eles, você tem mais qualidade, você tem a opção de ouvir offline e não tem as propagandas. Para quem ouve as opções gratuitas dos streamings, acaba ouvindo propagandas e nem pode ficar bravo por ouvi-las, porque são esses anunciantes que estão pagando para você ter o acesso gratuito, né? Então, é uma troca, na verdade, que se faz. Vamos voltar para a tela aqui. Ó. Na lista de música, então, eu tenho a possibilidade de dizer que eu quero que essa lista seja possível ouvir offline. Aí eu ativo a opção Download. Essa lista aqui é uma lista bem extensa, mas eu vou mostrar aqui com uma outra playlist. Eu vou acessar aqui a minha playlist Jazz Blues, que está com menos músicas, está só com 31 tracks no momento. Eu posso dizer aqui, ó, Download. Então eu quero que essas músicas aqui fiquem disponíveis offline. E ele vai começar a baixar essa playlist toda para o meu computador também. E aí, aqui na pasta Downloads, vai aparecer, ó. Aqui aparece tudo que eu ativei o download, né? Que eu disponibilizei offline. Então essa playlist já está aparecendo aqui, ela está disponível offline. Ok? Geralmente, né? Você pode fazer isso nas tuas favoritas, né? Só as favoritas. Eu geralmente organizo minhas músicas dessa forma. Eu crio playlists com mais ou menos situações em que eu vou ouvir aquelas músicas, né? E a favoritas é uma mistura de tudo. São as minhas preferidas das playlists. Então, lá no carro eu deixo o download na favoritas e é o que eu ouço. E quando uma música começa a encher a paciência, eu desfavorito ela aqui, ela não fica mais disponível offline e não fico mais ouvindo ela constantemente. Embora ela possa ficar lá na playlist na qual ela se encaixa para ser ouvida depois de um tempo, né? Às vezes acontece, você enjoa de uma música, depois de um tempo ela fica legal de ouvir novamente. Certo? Então aqui são as playlists, eu posso colocar fotos minhas na playlist, isso é interessante. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui nessa playlist. Ó, vou abrir ela aqui. Quando eu estou vendo a playlist aqui, eu tenho a opção de abrir aqui, de alterar a fotografia da minha playlist, por exemplo. Ó, vou fazer uma alteração aqui. Demora um pouquinho para ela subir a foto. Eu posso alterar o nome dela aqui, posso dizer se ela é private, né? Ela é exclusiva aqui, os outros usuários não podem encontrá-la, só fica para mim. Se ela é colaborativa, eu posso compartilhar para que outras pessoas coloquem músicas aqui na minha playlist, né? Colaborem também com ela. Tem essas opções disponíveis. Aqui eu posso colocar uma descrição
para minha playlist, enfim, feita essas alterações, eu dou um save e fiz os ajustes na minha playlist. Aqui aparecem as informações, né, o tempo de música, a quantidade de músicas, etc. E a opção aqui de eu organizar ela do jeito que eu quiser. Eu gosto de organizar aqui, ó, com as recentes primeiro. As últimas músicas que eu adicionei na minha playlist aparecem no topo, mas posso ajustar do jeito que eu quiser. Beleza? Então a parte de playlists eu acho que é bem fácil de utilizar, é intuitiva e é muito semelhante entre os serviços de música, não varia muito de um para o outro, a não ser no YouTube Music, que é um pouco mais confuso porque junta com playlists do YouTube, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais para frente quando chegar a vez dele. É um pouco diferente essa sistemática. Mas basicamente, no serviço de música, as playlists funcionam dessa maneira, você adiciona, você remove, né? E o principal, a coisa mais importante nos serviços de música, na minha opinião, é a possibilidade de ele te ajudar de forma eficiente a encontrar mais músicas do tipo das músicas que você gosta, né? Mais músicas que se adequem ao seu gosto musical. E nisso o Deezer tem uma coisa bem legal, que é o Flow. Vamos dar uma olhada no Flow? Então, além do Flow tem outras formas, né? Mas vamos olhar esse primeiro. Aqui na opção Music, que é a primeira aqui em cima, eu tenho essa opção Flow. A hora que eu clico nesse cara aqui, ele começa a tocar músicas da minha playlist Favorite Tracks, da minha playlist de favoritas, e misturar com outras coisas que o próprio algoritmo vai sugerindo. E eu vou ouvindo isso e vou podendo aqui embaixo, né, ensinando o Flow a entender o que eu gosto e o que eu não gosto, né? Favoritando aquilo que eu gosto e clicando aqui na carinha braba naquilo que eu não gosto. E o Flow vai direcionando as próximas músicas dessa forma. E também eu posso, posso nem favoritar e nem negativar. Posso simplesmente, enquanto estou ouvindo o Flow, partir para a próxima música, né? E ele vai... Ó, essa é uma música que não é favorita minha, nem tem nas minhas playlists, mas pode ser que eu goste dela. Então favorito ela aqui, enfim. Ou se eu não sei se é boa ou não quero resolver isso agora, só avanço para a próxima e ele vai embora, sugerindo novas músicas, ok? É bem um jeito bem simples de descobrir músicas novas. Mas tem jeitos mais dirigidos. Por exemplo, vou lá na minha playlist. Agora estou com vontade de ouvir músicas novas, de sugestões, mas que estejam mais focadas num estilo de música. Eu quero coisas relacionadas a jazz e blues, que é um estilo que eu gosto muito de ouvir em determinados momentos. Então eu posso vir aqui... Opa, não é aqui não. Eu posso vir aqui, numa dessas músicas aqui, que eu acho interessante, e aqui no View Menu, pedir para fazer o seguinte. Aqui, ó. Esse aqui que eu estava procurando. Loud Track Mix. Ele lança uma espécie de Flow baseado nessa música, começando, né, tocando essa música, e depois ele vai tocar outras sugestões que não estão na minha playlist, mas que são parecidas com essa música, do mesmo cantor, enfim, cantores diferentes, intérpretes diferentes, e vai indo, ó. Vai indo embora. E eu posso, da mesma forma, ir aqui favoritando, negativando, dando a minha opinião sobre essa música. E adicionando na minha playlist se eu quiser, né? Vindo aqui, por exemplo, e adicionando na playlist de jazz, se é algo que se adequa realmente a essa playlist. Então também é um recurso bem legal, bem interessante que o Deezer traz para você descobrir novas músicas e é tranquilo, né? É tranquilo. Agora uma coisa que o Deezer tem e que é fantástico e que os outros não têm são as emissoras de rádio. Isso eu acho super interessante. Tem aqui na seção shows, por exemplo, uma série de opções de podcasts, né, para você acessar. Os podcasts estão presentes na maioria dos streams de música, são já bastante comuns. São programas que estão lá, que pessoas colocaram, ou em produtoras de conteúdo, enfim. Mas o que é diferente aqui, no Deezer, e que eu acho uma iniciativa bem legal, que os outros streams de música deveriam seguir,
o Apple Music já fez alguma coisa, mas os demais streams de música, né, que são as emissoras de rádio. Olha aqui, essa seção que tem abaixo dos podcasts. Ainda está com pouco destaque, né? Devia estar lá em cima. Stations for You. Aqui tem algumas estações de rádio que eu ouço normalmente. Ele fica armazenado aqui, as últimas que você ouve, né? E você tem possibilidade de ouvir diretamente a emissora de rádio. Estou ouvindo diretamente aqui a emissora de rádio. Vamos ver aqui. Jovem Pan News, por exemplo, uma rádio de notícias, né? Vamos ver se vai funcionar direitinho aqui. Ó. Aí, ó. Normal, você ouve as emissoras de rádio. Uma coisa que está faltando o Deezer aprimorar um pouquinho é eu poder criar uma lista das minhas rádios favoritas. Ainda não é possível. Ele mantém aqui as últimas que eu escutei, né? Mas não tem a possibilidade de eu ter um local onde eu possa salvar todas as minhas rádios favoritas. De qualquer forma, se você quer localizar uma rádio, você pode vir aqui, ó, e pedir, por exemplo, Jovem Pan. E aí ele vai localizar Jovem Pan. Ok? Pode localizar pela rádio. Não tem tudo, que nem os serviços que são específicos para ouvir rádio na internet, né? Não tem um acervo tão grande de rádios aqui dentro, mas tem um acervo legal, é uma iniciativa, já tem várias rádios aí, você acha muita coisa e pode ouvir tranquilamente. Algumas rádios que oferecem o sistema de transmitir junto com a música, o nome da música e também o intérprete, né? Vai aparecer aqui embaixo, enquanto você está ouvindo a rádio, a informação para você já adicionar direto nas suas playlists. Isso também é uma coisa muito bacana. Eu não sei se nessas rádios que eu estou ouvindo aqui por último, se tem essa opção. Olha, tem aqui, ó, a Rádio Jornal. Eu sabia que a JB tinha. Olha só, a última música que a JB FM tocou é o Empty Garden do Elton John, tá aqui. Eu posso já botar aqui na minha favorita, ouvindo rádio e escolhendo as músicas que eu quero já deixar na minha playlist. Não é incrível esse tipo de recurso? Não é muito interessante você já poder ir capturando as músicas? É uma forma de descobrir música nova, ouvir rádio, enfim. Eu achei isso muito legal do Deezer, ter essa possibilidade e essa integração. Precisa, claro, aprimorar alguns recursos, precisa fazer algo mais, mas é um começo, né? Os outros streams ainda estão só nos podcasts, não tem as emissoras de rádio, não tem possibilidade de botar ali uma live, por exemplo, um podcast ao vivo, o que seria extremamente interessante, né? As rádios poderiam começar a jogar suas programações ao vivo ali, para as pessoas acompanharem, e depois manter o programa gravado em forma de podcast lá para a posteridade, para quem quiser ouvir depois, para quem não pode ouvir no horário em que o programa vai ao vivo e assim por diante, né? Então tem muitas opções. Desculpa se ficou meio extenso esse episódio, realmente tinha muita coisa para falar sobre o streaming de música, essa integração com o rádio que o Deezer traz. Eu não explorei todos os recursos, vou fazer um episódio bônus sobre um recurso super interessante do Deezer e que também tem no Tidal, que os DJs vão adorar, os que ainda não conhecem, né? Provavelmente muitos já conhecem, mas a gente vai fazer isso no episódio à parte, para que esse não fique muito cansativo. E obrigado para você que ficou até agora, né? Até o final, nesse episódio mais longo de apresentação do Deezer. Logo logo a gente fala sobre um outro stream de música, num dos próximos episódios. Obrigado por ter acompanhado, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, para que a gente tenha cada vez mais resultado e mais condições e motivações para produzir novos conteúdos para vocês, ok? Um abraço, até o próximo.